A Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de Flávio Bolsonaro de foro especial na investigação do suposto esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa. O senador sustentou a época do início das investigações, ele era deputado estadual e, por isso, tem direito a esse foro especial. Toda a família Bolsonaro, há tempos, defendia o fim do foro. O tema do debate é: o foro privilegiado deve acabar? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Começamos com você, Augusto. Suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite a todas e todos. Nesse debate, assim como na maioria de todas as discussões, nós temos basicamente duas abordagens. Uma mais emocional, visceral e até panfletária, e outra mais técnica e racional. Eu fico sempre com a segunda opção. E partindo dessa premissa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é esclarecer que raios é esse tal de foro privilegiado. Até porque esse é um tema que muitas pessoas costumam se posicionar até de forma bastante acalorada, sem fazer, com todo respeito, a menor ideia do que estão falando. Para começar, vamos falar o nome mais correto, que é foro especial por prerrogativa de função. E por que é importante falar nome e sobrenome? Porque já salta aos olhos a primeira característica desse tal foro privilegiado. Ele não diz respeito a uma pessoa, ele não faz relação a um político específico, ele não faz relação a um ou outro partido. Ele protege uma função. Portanto, aqueles que são protegidos por essa norma constitucional, assim o são em razão do cargo que momentaneamente ocupam. O foro especial protege o cargo, a função e não a pessoa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o foro especial por prerrogativa de função é uma previsão constitucional. Há alguns artigos da Constituição de 88 que tratam do tema. Portanto, o foro privilegiado não foi criado por ministros do Supremo, não foi criado pela atual composição do Parlamento, o foro privilegiado não foi criado pelo PT, pela esquerda ou pela direita. O foro especial por prerrogativa de função é uma criação da nossa Assembleia Nacional Constituinte. A título de curiosidade, a prerrogativa de foro não é apenas uma previsão brasileira. Há, ainda aqui em menor extensão, a previsão em várias legislações ao redor do mundo, como a francesa, a italiana, a espanhola, a argentina. E toda essa construção legislativa remonta ao fim do Império Romano, período em que a Igreja Católica, influenciando as regras do processo criminal, incentivou a criação de foro especial para o julgamento de determinadas pessoas, como senadores e eclesiásticos. Ao longo das últimas décadas, houve uma série de propostas para modificar, no todo ou em parte, essa previsão constitucional. A jurisprudência do STF ao tratar do tema também mudou, recentemente, inclusive. Então, para que fique claro, o que hoje em dia significa ter prerrogativa de foro especial? Mas antes de responder isso, uma observação é necessária. Aproximadamente, anotem, 55 mil pessoas no Brasil têm direito a foro especial. Muitos acreditam que ela é apenas prevista para políticos. Não, não é. Governadores, prefeitos, presidente da República, desembargadores, ministros, membros do Tribunal de Contas da União, embaixadores, juízes, promotores de justiça, todos eles, sem nenhuma exceção, gozam de prerrogativa de serem julgados por algum tipo de tribunal superior. Então, vamos inicialmente já deixar de lado essa alegação falaciosa e panfletária de que o foro privilegiado é exclusividade dos políticos. Hoje em dia, após o julgamento da ação penal 937 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ficou decidido que deputados federais e senadores, e esses são sempre os mais lembrados quando tratamos do tema, mas deputados e senadores só teriam direito a uma prerrogativa de foro quando investigados e processados por crimes cometidos durante o exercício do mandato e em razão do cargo. Esse entendimento alterou radicalmente a posição anterior do Supremo, que permitia assim, e nesse ponto específico eu posso ser bastante crítico a essa possibilidade, mas permitia que parlamentares tivessem o foro especial, inclusive para serem julgados por crimes praticados antes da sua posse. Vamos agora tratar da parte mais importante. Quais as razões da existência de um foro especial para alguns julgamentos? É importante que eu volte um pouco à minha fala inicial, quando eu deixei claro que o foro especial não se dirige a uma pessoa, e sim a um cargo. E uma pessoa, ao assumir uma função pública, em razão dessa função, está mais suscetível do que nós, pessoas comuns, de serem acusadas, muitas vezes injustamente, em razão da posição que ocupa.
Vamos traduzir isso para uma realidade prática? Imagine uma pequena cidade do interior com 2 candidatos a prefeito. Um prefeito ganha, é empossado. Outro prefeito continua, mesmo após o fim das eleições, fazendo oposição. E essa oposição inclui uma série de denúncias vazias e infundadas contra o prefeito já eleito. Ao fazer essas denúncias, elas devem ser julgadas por um juiz de primeira instância, pode ser até daquela mesma cidade, muitas vezes o único juiz da cidade, que pode ser inclusive eleitor desse prefeito derrotado. Ou essas denúncias devem ser analisadas por um tribunal superior, mais isento e mais distante do fato sob julgamento. Portanto, o fórum especial, muito menos do que o privilégio, e muitas vezes processualmente sequer um privilégio, já que limita o número de recursos, é uma garantia. É uma garantia de que acusações não sejam utilizadas para fins políticos, para fins pessoais. Nessa discussão, é preciso deixar de lado paixões políticas e principalmente conceitos errados. A prerrogativa de fórum precisa ser modulada e, de certa forma, restringida a menos casos e situações do que hoje ela é aplicada. Mas, longe de ser um privilégio, ela é uma garantia de que cidadãos eleitos e autoridades públicas não estejam sujeitas a acusações e perseguições políticas. E, se assim o forem, sejam elas julgadas por uma corte o mais isenta possível. Caio? Bom, sem dúvida, a discussão que realmente interessa é o fim ou a ampla restrição, como bem colocou Augusto, dessa imoralidade conhecida aí como foro privilegiado, né, que protege mais de 50 mil autoridades públicas do julgamento que é imposto a todos os demais brasileiros. Mas como o enunciado trouxe à luz aí os controversos pedidos da defesa do senador Flávio Bolsonaro, eu vou dedicar a minha primeira fala a esse caso específico para depois nós ampliarmos aí o escopo do debate. É curiosa a estratégia da defesa do senador. Parece até que os advogados que o representam eles se esqueceram que país é esse. Aliás, um clássico do rock nacional que vem bem a calhar nos dias de hoje, né? Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. E por que eu questiono a defesa do senador ao solicitar a mudança de instância naquele processo da rachadinha? Porque o Brasil oferece aos políticos um cardápio completo e variado de privilégios para que eles se refestelem num banquete de impunidade. Ora, a gente vive no único país do mundo que não prende após julgamento em segunda instância. Isso por decisão do Supremo Tribunal Federal, que se tornou aí um balcão de atendimento aos interesses dos ricos e poderosos. Aqui no Brasil, você pode até ser condenado em primeiro grau por um juiz natural e depois do reexame das provas, condenado novamente em segundo grau por um colegiado de desembargadores, mas ainda assim pode apelar em liberdade para um tribunal recursal e até para o tribunal que deveria ser guardião da Constituição. Só mesmo quando acabar o seu dinheiro para bancar advogados milionários e bem relacionados, como aqueles que frequentam os tribunais vestindo bermudas, ou quando os infindáveis recursos judiciais tiverem todos julgados, aí quem sabe você tem alguma chance de ser preso. Isso se o crime não tiver prescrito. No caso dos políticos, tem outra pequena preocupação, que é a lei da ficha limpa, né? Ela torna inelegíveis candidatos condenados por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, por aí vai. Mas essa punição eleitoral, ela só vale para condenações por órgão colegiado, ou seja, da segunda instância em diante. Portanto, mais negócio seria a defesa do senador deixar a coisa correr na primeira instância, alegar aí perseguição política, né, para a opinião pública, é o que todos fazem, e permitir que o julgamento seguisse seu curso natural. Imagina por quantos anos ou quantas décadas esse processo ia se arrastar. Aliás, essa decisão do TJ do Rio de Janeiro, que promoveu o processo da rachadinha à segunda instância, é a prova mais eloquente da insegurança jurídica que contamina toda a justiça brasileira. O nome formal do foro privilegiado, como bem colocou o Dr. Augusto, é foro especial por prerrogativa de função. Ou seja, o que condiciona o privilégio é a ocupação do cargo. Uma vez que o investigado ou que o réu não exerce mais aquela função, como é o caso de um deputado, ele perde essa mamata, isso para ficar numa expressão presidencial. E o mais absurdo é que isso é jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal. O correto é que esse processo da rachadinha tramite em primeira instância, nem no Tribunal de Justiça, nem no STF, como já foi indeferido em outra ocasião. Mas parece que os grandes tribunais brasileiros se esqueceram que a função primordial do juiz é ser a boca da lei, não o cérebro por trás dela, né? Isso é a atribuição aí do duvidoso intelecto do nosso legislativo. E o Tribunal Fluminense, ele inovou ao estilo do rei Salomão. Então, divide em duas partes o menino vivo, porque a decisão não faz sentido nenhum. Se a primeira instância não é competente para cuidar das investigações, das diligências e das decisões de um processo, então todos os atos até o momento são nulos e tudo deveria voltar a estaca zero.
Mas esses desembargadores parece que desistiram de fazer justiça e resolveram praticar diplomacia, um pouco para a defesa, um pouco para o Ministério Público. Então, como que a gente vai confiar em uma justiça incoerente, que não respeita a jurisprudência e que politiza suas decisões? E diga-se de passagem, hein? Uma justiça toda deslumbrada com os holofotes da imprensa, que acelera o processo do filho do presidente em uma investigação que envolve outros 20 gabinetes estaduais, inclusive do presidente da Alerj, um petista cujos assessores movimentaram de forma atípica quase 50 milhões de reais. E falando em petista, a defesa do senador Flávio age exatamente como a elite engravatada que eu tanto critico aqui. Não enfrenta o mérito da investigação, não explica o motivo dessas transações financeiras e fica questionando tecnicalidades processuais que são irrelevantes para a apuração da verdade dos fatos. E esses insensados aplicadores do direito, eles conseguiram perverter o sistema judiciário nacional. Não é mais o processo que serve à justiça, é a justiça que serve ao processo. Enquanto isso, no âmbito político, nós temos mais um senador da República transitando aí pelo Congresso, portando uma biografia suspeita. Mas nesse caso é muito pior, porque ele lança uma sombra de desconfiança no sobrenome Bolsonaro. Já passou a hora do presidente observar a sabedoria bíblica, né? Que em Provérbios 13:14 diz o seguinte, ensina o seguinte: quem se nega a castigar seu filho não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo.